Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do Senhor, nosso Deus, estejam com todos vocês. A alegria de podermos estar juntos mais uma vez, falando de Deus e falando com Deus vivo, ressuscitado, que está no nosso meio. Hoje, sexta-feira, estamos dentro da oitava Pascal. É como se nós estivéssemos prolongado o dia da ressurreição até no próximo domingo, agora, quando nós celebraremos a festa da misericórdia, da divina misericórdia, instituída pelo nosso querido Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II. Então, meu irmão, minha irmã, vamos pegar a palavra de Deus que está no Evangelho de São João, no capítulo 21, os versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhes eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-no e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se nas águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos e irmãs, como é linda essa passagem, né? Essa experiência que os discípulos tiveram com Jesus. Jesus, pela terceira vez, então, aparece a eles. E eles, mesmo assim, eles não o reconheceram logo de cara. E uma coisa me chama a atenção, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção assim, que quem foi que disse para Pedro: é o Senhor? Foi João, o discípulo amado do Senhor. Ele que se achava muito amado pelo Senhor. Mas por quê? Porque ele era íntimo de Jesus. Lembra, na ceia, ele estava lá com a sua cabeça reclinada sobre o peito de Jesus. Ele estava ali
na intimidade com o Senhor, escutando as batidas do seu coração, de tão próximo que ele estava dele. Então, ele, pela sua intimidade com o Senhor, vendo o Senhor dando a orientação, joguem a rede para o lado direito, e eles lançaram e trouxeram muitos peixes. Então, ele disse, é o Senhor. Pedro até então não tinha descoberto. Ele, então, quando João falou, o que aconteceu? Pedro se atirou na água porque ele estava nu. Mas isso é um detalhe importante para que nós meditemos sobre a nossa intimidade com o Senhor, sobre a nossa obediência com o Senhor, sobre a nossa fé no Senhor. Veja que, a princípio, eles foram pescar. Pescar para eles significava o quê? Voltar à vida velha. Eles estiveram com Jesus, andaram com Jesus, tiveram experiência com Jesus, mas Jesus havia morrido. E mesmo embora ele tenha aparecido depois para eles, mas eles ficaram como que perdidos, e eles estavam então voltando à vida velha, voltaram a pescar. Mas aí a pesca deles não teve fruto, porque não era a vontade de Deus, porque o Senhor já havia lhes falado, doravante vós sereis pescadores de homens, não mais de peixes. Vocês não estarão mergulhados nas águas dos mares, dos lagos, para pescar, mas vocês estarão no mundo para pescar as almas para mim. E assim, então, eles lançaram suas redes, pegaram seus peixes, estiveram com o Senhor, e o Senhor deu também a eles o peixe assado, o pão, e ali, mais uma vez, como se diz, houve a celebração, houve a fração do pão. Amados irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós buscamos o Senhor na Eucaristia, nada nos falta, tudo é em abundância. Não somente as coisas materiais, mas aquilo que é espiritual, aquilo que a matéria não consegue comprar, o Senhor nos dá. E é por isso que, mais uma vez, como eu disse no domingo passado, é preciso que nós busquemos o Senhor na Eucaristia, que nós abramos o nosso coração para Ele, que nós recebamos dEle o que Ele tem de maravilhoso para nos dar. Ele quer caminhar conosco, que nós possamos dizer assim como os discípulos de Emaús disseram para o Senhor no Evangelho da Ressurreição, fica conosco, Senhor. E naquela hora o Senhor partiu o pão e eles o reconheceram. Como eu disse lá, digo aqui também, doravante, depois da sua ressurreição, ele seria então não mais visto como homem, como figura humana, nem mais como homem, mas ele seria Deus. E ele estaria então presente, a sua manifestação visível seria então, como é, através do corpo e o sangue, através da Eucaristia, da comunhão. E como diz João Paulo II, a igreja vive da Eucaristia. Nós vivemos da Eucaristia, que é o corpo e o sangue do Senhor, a presença do Deus vivo entre nós. Por isso, irmãos, não desistamos, não arrefeçamos a nossa fé. Vamos em busca, não relaxemos o nosso zelo pela igreja, estarmos na presença de Deus, buscarmos a Ele incessantemente, não de vez em quando. O Senhor não é hospital, o Senhor não é farmácia, o Senhor não é pronto-socorro. Ele é um Deus vivo que está sempre conosco, pronto para nos acolher a todos os instantes. E quanto mais próximo dele nós tivermos, mais nós seremos abençoados, seremos alcançados pela sua misericórdia, pelo seu poder. Que ele
hoje e sempre. Nos abençoe. Que Ele volva para nós o seu olhar, que nos dê a sua bênção e a sua paz para você, para a sua família, para toda a sua casa, para os seus empreendimentos. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. E nesse próximo domingo nós vamos juntos mais uma vez nos encontrarmos com Jesus na Eucaristia, nesse domingo da Divina Misericórdia. O coração do Senhor é derramado de amor por cada um de nós.